Estimados irmãos, ao olharmos para o Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus, aos sábados, ele ia até a sinagoga e ensinava. Diante do ensinamento de Jesus, as pessoas ficavam admiradas. Jesus falava de uma forma diferente, não falava como os mestres da lei, mas as suas palavras eram cheias de vida. Porque as pessoas então, ao escutarem o ensinamento de Jesus, diziam que ele ensinava de uma forma diferente. Lembremos que os mestres da lei, eles conheciam bem a palavra de Deus, eles conheciam bem a lei, e eles então, nos seus ensinamentos, lembravam o povo de que era preciso viver a lei, que não se podia fugir dela. E nós bem sabemos que naquele tempo de Jesus, as autoridades judaicas colocavam pesados fardos nas costas do povo. Diziam para o povo: olha, você tem que viver isso, você tem que viver aquilo. Mas não ajudavam as pessoas a fazer o caminho. Nós temos os 10 mandamentos, mas a partir do momento que nós olhamos para eles apenas como obrigações, eles se tornam um peso na nossa vida. É preciso saber caminhar pelo caminho da lei. É preciso saber seguir a palavra de Deus e não acolhê-la como uma obrigação. Então, a forma como os mestres da lei pregavam, colocavam cada vez mais pesados fardos nas costas do povo. As pessoas se sentiam mais culpadas dos seus pecados, se sentiam mais distantes de Deus. E Jesus, quando ia então ensinar na sinagoga, a mesma palavra, ele a transmitia de uma forma diferente. E as pessoas ficavam encantadas, admiradas como Jesus falava. E melhor de tudo, Jesus não apenas falava, Jesus fazia. Aquilo que Jesus falava para as pessoas, aquilo que era ensinado, ele testemunhava com a sua vida. E a palavra que liberta, Jesus então também realizava estas libertações aos olhos das pessoas, para mostrar que ele tem o poder de libertar toda a humanidade. Ao olharmos para o final do Evangelho de hoje, aquelas pessoas que já estavam admiradas pelas palavras de Jesus, elas vão ficar mais admiradas ainda com aquela libertação que aconteceu na sinagoga. E elas vão dizer: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Ao olharmos para a primeira leitura de hoje, nós vemos então Moisés falando a respeito daquele que Deus iria eleger diante do povo, alguém que faria parte daquele povo e que seria a voz de Deus também para aquele povo. Seria como Moisés, seria como um profeta que transmitiria a vontade de Deus para o povo. E a autoridade daquele homem escolhido por Deus não viria da própria pessoa, mas uma autoridade divina. Tanto que nós escutamos na primeira leitura que quem não escutasse aquele escolhido de Deus, este haveria então de prestar conta diante de Deus. E se esse escolhido pregasse algo que não fosse de Deus, algo que fosse dos deuses pagãos, algo que fosse dele mesmo, ele também haveria de prestar contas. Porque a palavra da qual ele deveria anunciar não seria uma palavra qualquer, mas a palavra do próprio Deus, a palavra divina. Ao olharmos então para o Evangelho de hoje, nós vemos que essa autoridade de Jesus vem do Pai. Deus Pai que dá autoridade ao Filho para que ele possa anunciar a sua palavra da salvação. Queridos irmãos, quando nós falamos de salvação, nós podemos pensar em muitas coisas. E o Evangelho de hoje vai nos trazer um exemplo: a libertação dos nossos pecados, a libertação da nossa escravidão, a libertação da nossa servidão
às coisas terrenas é a salvação. Jesus nos oferece a salvação para que nós não sejamos mais escravos. Nós não sejamos mais escravos do poder do mal, para que nós não sejamos mais escravos dos nossos pecados, não sejamos mais escravos das nossas ideologias, dos nossos pensamentos. Jesus nos oferece a salvação para que nós sejamos filhos livres. É preciso que nós abracemos a liberdade dos filhos de Deus. Mesmo depois de 2000 anos de Jesus nos mostrar o caminho do Pai, nós ainda, de uma forma voluntária, nos tornamos escravos. Escravos de muitas coisas, não apenas do pecado, não apenas do poder, do dinheiro, dentre tantas outras coisas. Mas nós sempre buscamos servir a algo ou a alguém que não é Deus. Parece que é mais difícil para nós acolhermos a liberdade dos filhos do que vivermos na escravidão. Se olharmos para o nosso tempo, parece que nós estamos repetindo aquilo que o povo hebreu viveu ao longo da caminhada no deserto. Eles queriam a liberdade, mas não queriam viver como livres, até porque era de conveniência que eles fossem escravos. Eles tinham um alimento, eles tinham as carnes com as cebolas, eles não precisavam passar penúria, passar fome. Eles estavam felizes com aquilo que recebiam, apesar da escravidão. E a libertação, queridos irmãos, ela vai exigir de nós desapego, vai exigir de nós não querer coisas grandiosas, mas aceitarmos aquilo que Deus nos dá. Pode ser que hoje nós tenhamos carne, mas pode ser que amanhã nós tenhamos o maná, e é isso que nós devemos nos contentar com a salvação, com a libertação que Deus nos oferece, e não com as coisas deste mundo. Ao olharmos para o Evangelho de hoje, existe um detalhe minúsculo, que às vezes ele passa despercebido aos nossos olhos. Geralmente a gente fica como aquele povo que estava na sinagoga. Nós ficamos admirados com o fato de Jesus ter libertado aquele homem. Aquele homem deixou de ser possuído por aqueles demônios. Às vezes a gente só fica preso nisso, no milagre, na libertação que Jesus realizou. Mas existe um outro detalhe. Quando então aqueles demônios se referem a Jesus, eles vão dizer: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O evangelista então vai nos dizer que Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Se nós observarmos no Evangelho de São Marcos, em outras passagens, em outros capítulos do Evangelho, Jesus sempre vai, digamos assim, que orientar as pessoas a não dizer nada. Como por exemplo, na cura do leproso, também ao início do Evangelho de São Marcos, Jesus vai dizer a ele: vai lá no templo, procure o sacerdote, oferece o sacrifício pela sua cura e não diga nada a ninguém que eu te curei. Por que que Jesus, ele pede esse segredo? Dentro da teologia bíblica, nós chamamos esse segredo, esse sigilo que Jesus pede, de o segredo messiânico. O que significa isso? Nós bem sabemos que o povo de Israel esperava a vinda do Messias, aquele prometido por Deus, para libertar o povo da opressão vivida naqueles tempos. Diante disso, por que que Jesus não queria que a sua identidade fosse revelada? Imaginemos só, se aqui em Caçapava chega um curandeiro, e todo mundo fica sabendo que esse homem cura as pessoas de todos os males. Imaginemos, as pessoas com doenças graves, as pessoas com doenças incuráveis, o que elas iriam fazer? Iam procurar esse tal para ser curada. Até iríamos levá-lo na Fusã para curar os doentes que lá se encontram. Só que, qual o sentido de irmos ao encontro dessa pessoa? Para apenas termos a nossa cura.
para sermos curados, para que a nossa enfermidade seja curada, para que nós sejamos libertos dos nossos demônios, para que nós tenhamos um milagre. O motivo pelo qual Jesus não quer que as pessoas saibam da sua identidade, que Ele é um Messias divino, que Ele realiza curas e milagres, é porque Ele não quer que as pessoas vão ao encontro dEle buscando vantagens para si, com algum interesse. Jesus, Ele quer fazer discípulos. Jesus quer fazer seguidores. Jesus quer dar às pessoas muito mais do que uma cura, muito mais do que uma libertação. Jesus quer conceder a todos nós o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus. É porque quando nós então nos aproximamos de Deus com sinceridade, quando nós vamos diante de Deus sem nada esperar, que nós vamos conhecendo quem é Deus de fato, que nós vamos conhecendo o seu amor, que nós vamos conhecendo a sua misericórdia, e a experiência do amor de Deus, que vai curar a maior de todas as feridas da nossa vida, que é o nosso pecado. Já falei várias vezes na homilia aqui nesta igreja, que a conversão, o gesto da conversão não é apenas externo. Olhando para os meus atos vão ver que eu me converti. Tudo bem. As ações, as palavras, os hábitos são consequências da nossa conversão. Mas a conversão ela acontece primeiro na nossa mente e no nosso coração. Quando nós pegamos a palavra conversão na sua raiz grega, nós chamamos de metanoia, que significa mudança de mentalidade. Muito mais do que uma mudança de comportamento, nós passamos a pensar diferente. Nós passamos a olhar as coisas com um novo olhar, não mais com o olhar do homem velho, mas com o olhar iluminado pela luz de Deus, pela luz de Cristo. Gosto de dizer que aquela famosa musiquinha do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, ela nos fala da conversão. Conversão é exatamente isso, mudar a nossa forma de pensar, não pensar mais como homens, mas pensar como o próprio Deus pensa. Mas para que isso aconteça, para que se dê a verdadeira conversão na nossa vida, é preciso que nós nos aproximemos do Senhor. É preciso que nós conheçamos mais quem Ele é. É preciso que nós conheçamos mais do seu coração. É preciso que nós nos tornemos discípulos de Jesus. É porque sendo discípulo de Jesus, que nós vamos aprender dele a lição do amor. Vamos aprender dele a lição da misericórdia. Não vamos ser mais juízes dos irmãos, mas vamos agir agora a partir do mandamento novo, do mandamento do amor. E Jesus então pediu esse segredo exatamente por conta disso, porque Ele não queria ser um curandeiro em Israel. Jesus queria ser o libertador, não o libertador de qualquer coisa, mas a libertação da nossa escravidão humana às coisas terrenas. Por isso então, queridos irmãos, ao nos aproximarmos do Senhor, nós somos chamados a permitirmos também que o Senhor nos liberte das nossas ideias, das nossas ideologias, dos nossos interesses, dos nossos desejos, da nossa vontade. Nós devemos ir ao encontro do Senhor com o coração livre, para acolher aquilo que Ele tem para nos dar. E aquilo que Deus tem a nos oferecer é sempre melhor do que aquilo que nós esperamos. Deus, Ele sempre pode nos surpreender, mas é preciso que nós tenhamos o nosso coração disponível. E é neste segmento de Jesus, nesta confiança, nesse conhecer Jesus, que nós vamos confiando nele, que nós vamos entregando a nossa vida a Ele, e que nós seremos capazes também de professar a fé em Jesus Cristo. Nós só conseguimos professar a fé em Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida, a partir do momento que nós também fazemos a experiência com o seu amor, fazemos a experiência da sua misericórdia. Nós não professamos a fé a partir de teorias,
a partir daquilo que as pessoas nos falam. Por isso que a nossa catequese, ela não é uma catequese de transmissão de conteúdo, mas é uma catequese mistagógica, em que nós então somos chamados a introduzir aqueles que estão na catequese no mistério de Cristo, a experimentar do seu amor, a conhecer o seu coração. Por isso então, queridos irmãos, que hoje nós tenhamos então a coragem de colocar de lado tudo aquilo que faz com que nós busquemos Deus por algum interesse, que faz com que nós busquemos a Deus em troca de algo, e permitamos que Deus nos surpreenda também com o seu amor redentor, que o amor de Deus toque a nossa vida, nos transforme e nos ajude a cada dia dizermos também o nosso sim ao seu projeto de salvação. Por isso então, assim como nós vemos que os discípulos, depois da experiência do Mestre, eles professaram a sua fé em Jesus Cristo, nós aqui como igreja reunida, que experimentamos também o amor de Deus por meio da palavra e da Eucaristia, vamos juntos então, em pé, professar também a nossa fé, reconhecendo Jesus como Senhor da nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.